Olá, boa tarde a todos. Sou a professora Sideni, professora de língua portuguesa do 7º ano B e 7º ano C. Então, eu vou fazer aqui a leitura desta atividade de língua portuguesa. Nessa primeira parte da atividade de língua portuguesa, nós vamos fazer a leitura de um texto, que na verdade é uma história em quadrinho, e em seguida vamos responder as questões 1, 2 e 3, certo? Então, para começar, vocês vão fazer uma leitura atenciosa desse texto, está bem? E veja que esse texto é uma história em quadrinho, ou seja, ela faz a combinação entre texto escrito, e imagens. E aí aqui está dizendo que esse trecho aí, que na verdade é o trecho de um texto, certo? Esse trecho é uma parte de uma coletânea de histórias em quadrinhos. Olha, HQS significa histórias em quadrinhos, certo? E essas histórias, ou seja, essa coletânea, ela homenageia o quadrinista brasileiro Maurício de Souza. Acredito que vocês já ouviram falar de Maurício de Souza, que é o autor das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, Chico Bento, a Mônica, o Cebolinha. E se vocês não souberem e tiverem acesso aí à internet, vocês podem estar acessando para assistir algum vídeo ou mesmo encontrar alguma história em quadrinho de Maurício de Souza, certo? Então, a gente vai fazer a leitura desse texto. Quero que vocês leiam com bastante atenção, observe, tá? Cada imagem. Esse trecho aqui dessa história, nós temos 2 tirinhas, tá bom? 2 tiras. E essas tiras, elas estão formadas aí por 3 quadrinhos. Então, vocês leem até o final e em seguida vamos responder as questões. Na questão 1, pede o seguinte, para vocês responder sobre esse texto que vocês leram, que é sobre a história em quadrinhos de Benetti. Na verdade, quem escreveu esse texto foi outro quadrinista, Benetti, não foi o Maurício de Souza. Benetti escreveu essa coletânea homenageando Maurício de Souza. Foi isso que disse aqui no comando, logo em cima. E aí, na questão 1, vocês vão responder o item A, onde está dizendo quem são as personagens que aparecem na história de quadrinhos de Benetti. E no item B, vocês respondem como as personagens se sentiram sobre a sua nova aparência. E por quê? Porque aqui no texto, a história é justamente sobre a aparência desses personagens, como eles estão reagindo, como eles estão se sentindo, de acordo com esta nova versão aí, que foi proposta por Benetti, Que foi proposta por outro quadrinista que não era o autor que fez, que criou os personagens. Então, vocês vão escrever aí como é que esses personagens estão se sentindo com a nova aparência. Vocês precisam ler para vocês saberem responder o item A e o item B da questão 1. E na questão 2 é a mesma coisa, vocês só vão conseguir responder tanto o item A como o B se vocês lerem com atenção esse texto, ok? Na letra A está falando o seguinte, que característica física do Cebolinha, desenhado por Benetti, permite o reconhecimento da personagem? Gente, olha só, como está falando física, a característica física, a gente percebe essa característica quando a gente olha, a gente observa a imagem, tá? A gente vai perceber a característica física, por exemplo, olhando, tá bom? Observando as características físicas, por exemplo, a cor, o formato, tá? Então, isso é característica física. Já no item B, o Cebolinha de Benetti, em suas atitudes, é parecido com o Cebolinha de Maurício de Souza? Então, você faz aí uma observação, uma leitura mais atenta para verificar quais são as atitudes do Cebolinha, desenhado por Benetti aqui nessa história,
que se parece com as atitudes do Cebolinha de Maurício de Souza. Então, é por isso que eu estou dizendo, se você não conhece as historinhas da Turma da Mônica, seria muito bom se você acessasse a internet para poder assistir algum vídeo da Turma da Mônica. Na questão 3, já é só mesmo vocês observarem esta imagem. Aqui nós temos o Cebolinha de Benete, que apareceu na primeira imagem da história em quadrinho, né? Essa mesma imagem aqui. E aí pede para vocês observarem o seguinte. Que emoção, né? Que emoção Cebolinha expressa nessa imagem. Por que Benete desenhou ele assim? Com o intuito, né? Com a intenção de passar uma emoção que o Cebolinha está sentindo nesse momento. Ele está sentindo algo aqui em relação à sua nova aparência. Então, é essa emoção que ele está sentindo, que ele está expressando, né, apresentando por meio da imagem, é o quê? É medo, raiva, confiança ou surpresa? Aí você vai marcar um X na emoção que parece estar sendo expressada aqui nesta imagem, ok?